Bom, então vamos lá. Pessoal, aqui ó, a gente tem uma súmula organizada por ramo do direito, que a gente vai procurar o do direito tributário. Aqui a gente tem, ó, direito administrativo, né? Aí a gente vem com tudo isso aqui. E aí a gente vem com a procura, né? Vamos procurar pelos ramos que é o da nossa matéria, né? Então aqui a gente tem as que estão em vigor e aqui a gente tem as que estão no ramo do direito, ó. Então a gente vai vir procurar aqui, ó, direito tributário. Então o que que eu pretendo? Eu estou colocando as que estão em vigor e as que é do ramo do direito tributário. Então a gente tem algumas aqui. Eu vou fazer de trás para frente porque eu acho que fica mais interessante para a gente evoluir dentro do nosso tempo. E aí eu acho que a gente vai avançar dentro do que a gente precisa, né? Então aqui, ó, o que vocês têm que entender é que estão separadas, né? Eles vão dando o tema e a gente vai aprendendo de acordo com o que a gente tem. Então, assim, deixa eu ver se aqui a gente chega na última. Isso. A gente tem aqui, ó, a súmula 673. Verifiquem aí se vocês têm no seu Vadmeco. Luciana, você me escuta direitinho? Isso, beleza. Achou? 673. Então, olha só. Quando ele diz aqui, ó, a comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida, a gente está falando sobre execução fiscal. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir aqui uma janela e aí a gente vai entrar aqui no CTN. A gente vai colocar execução fiscal. E aí a gente vai lembrar, né? Execução. O que que seria a execução fiscal? Você sabe, Everton? Ó, execução é o quê? É um débito que a gente tem que cobrar, que vai ser cobrado. E como ele é fiscal, é um débito tributário que, o, em tese, o devedor não pagou, certo? Então, não tem problema da gente consultar o Google, ó. Execução fiscal, ó. A execução fiscal é um processo judicial previsto na Lei de Execuções, na LEF, onde a Fazenda Pública utiliza o Poder Judiciário para cobrar dívidas tributárias e não tributárias de pessoas físicas e jurídicas. O processo começa com uma certidão de dívida ativa e a citação do devedor. Então, se a gente for aqui na Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6830, a gente ainda vai estudar. Aí a gente tem aqui várias expressões. Execução fiscal. Então, a execução fiscal poderá ser promovida contra o devedor, o fiador, o espólio, a massa, o responsável nos termos da lei e os sucessores. Então, isso aqui já é um bom começo para o que a gente vai estudar. Olhando a súmula, ele fala: a comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe em caso de recurso, ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito.
Então, é uma súmula novíssima que ele fala que a comprovação da regular notificação do executado, ou seja, o executado está devendo, é enviado uma notificação para o pagamento da anuidade do conselho de classe e o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito. Então, isso é interessante porque pode cair em questão. Eu não acredito que caia em, em uma peça, tá? Aí a gente tem aqui, no caso, por exemplo, o IPI. Mas vamos ver se a gente acha outra de execução fiscal. A gente achou aqui. Aí a gente tem, ó. Aí eu sugiro a vocês que coloquem assim do lado. Eu vou abrir um bloco de notas e depois eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui a separação básica, né? Então eu vou botar aqui pra gente execução fiscal, súmulas, STJ. Aí a gente tem a 673. Aí a gente tem a outra aqui, 653. O pedido de parcelamento, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito. Então a gente tem aqui a 653. Vamos na lei de execução e vamos ver a palavra parcelamento. Não tem parcelamento. Então vamos ver outra palavra. Confissão. Vamos ver se a gente tem confissão aqui. Não. Prescrição deve ter. Tem. Olha lá, artigo 3º. Tem 5 menções. A inscrição que se constitui no ato do controle administrativo da legalidade será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição para todos os efeitos de direito por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes do fim daquele prazo. O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição. Logo, o 653 diz que o pedido de parcelamento, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que o devedor fez um pedido de parcelamento, mesmo que indeferido, caracteriza confissão. Então, olha como é muito importante, isso é para o aprendizado da advocacia, como para a prova. Vem um cliente e fala, eu estou devendo 200 mil de multa e de imposto. Vamos tentar parcelar qualquer coisa, depois a gente discute na justiça. Não. Se você fizer o parcelamento, você confessa todo o débito. Aí a gente vem aqui, vamos ver se a gente acha sobre a situação sobre execução. 583. O arquivamento provisório previsto no artigo 20 da Lei 10.522. Vamos abrir a Lei 10.522. Cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais. É o CADIM. Eu mexo muito com isso. Então vamos ver. O arquivamento provisório previsto no artigo 20, dirigido aos débitos inscritos como dívida ativa da União pela Procuradoria ou por ela cobrados, não se aplica às execuções fiscais movidas pelos Conselhos de Fiscalização Profissional ou pelas autarquias federais. Aí o que a gente faz, Everton e Luciana? A gente remete àquela primeira súmula do 673, né? A 673, ela fala aqui que a comprovação da regular notificação para o pagamento da anuidade a comprovação da regular notificação do executado para pagamento da dívida de conselhos de classe ou em caso de recurso
são requisitos indispensáveis à constituição da execução. Ou seja, se você pegar a súmula 673, que fala que você tem que esgotar todas as vias administrativas com a notificação, somados ao... Passei aqui. Ao 653... 653, não. Ao 583, você já tem uma formação de uma questão completa, né? Porque quando ele diz que o arquivamento provisório dirigido aos débitos como dívida ativa da União ou por cobrança não se aplica às execuções fiscais movidas pelos conselhos, então significa que o conselho pode arquivar provisoriamente, mas as outras demandas não. Então, o arquivamento provisório previsto no artigo 20, dirigido aos débitos inscritos como dívida ativa da União ou por ela cobrados, não se aplica às execuções movidas pelos conselhos, ou seja, se o CADIM, né, se a procuradoria quiser arquivar provisoriamente, ela não funciona para os conselhos de fiscalização. Aí a gente tem mais 3 súmulas aqui, ó. 588, não, 560, eu vou de trás para frente. 560, 559 e 558. Aí 560. A decretação de disponibilidade de bens na forma do artigo 185 do CTN pressupõe o exaurimento das diligências das buscas por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de concessão sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos de domicílio executado ao DETRAN ou DENATRAN. Então, o que significa? Que no caso de uma execução, vindo uma penhora, se houver a decretação de indisponibilidade dos bens e direitos na forma do 85, acaba as diligências por achar novos patrimônios. Então, isso significa que se o juiz localizar patrimônio e exaurir o valor, acaba a diligência. No 559, em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição com o demonstrativo de cálculo do débito, por se tratar de requisito não previsto no artigo 6 da Lei 6.830. Então vamos lá para o artigo 6º. A petição inicial indicará apenas o juiz, o pedido e o requerimento. A petição será instruída com a certidão da dívida, que dela fará parte integrante como se tivesse transcrita. A petição e a certidão poderão constituir um único documento preparado inclusive por processo eletrônico, ou seja, a própria certidão já serve como meio de prova. 558. Em ações de execução fiscal, a petição inicial não poderá ser indeferida sob argumento da falta de indicação do CPF, RG ou CNPJ da parte executada. Isso aqui é muito interessante. Ou seja, a gente tem aqui uma demanda muito legal. Ó. Em ações de execução fiscal, a petição inicial poderá ser indeferida sob argumento da falta de indicação do RG, CPF ou CNPJ. Vamos ver se tem na lei de execução aqui. Aí vai estar sobre cadastro, né? CPF. Deixa eu ver. Vou botar pessoa jurídica. Enfim. Artigo 558. Então, olha só, pessoal. A gente tem... a Lei 6.830 é o artigo 6º. Então, a gente separou aqui, ó, 6 súmulas do STJ sobre execução fiscal. Agora a gente vai compilar aqui outras situações. Vamos ver aqui, porque olha só, pessoal, só para vocês entenderem, ó.
A mais antiga que a gente separou, a 558, ela é de 2015, então já tem 10 anos. Então eu não acredito que a FGV vai ficar cobrando súmula muito antiga, tá? Então a gente a gente já elimina essa parte, tá? Deixa eu ver aqui se tem algum filtro aqui para separar. Não, não. Aqui. Não, vamos do direito. Então olha só. Vamos falar sobre súmulas de impostos. Impostos. A gente tem a 671, que ela vai falar sobre o IPI. Não incide IPI quando sobrevém furto ou roubo de produtos industrializados após sua saída do estabelecimento industrial equiparado antes da entrega ao adquirente. Isso aqui é uma súmula muito interessante que a gente pode usar como exemplo, pessoal. É, a gente pode usar como exemplo as fornecedoras de uniforme de time de futebol. Elas fazem a produção do material, vendem para as lojas e na hora de entregar, elas são furtadas. E aí, além dela ter o prejuízo da mercadoria, ainda tem que pagar imposto, né? Ou seja, o IPI é o de produto industrializado, né? Então a gente já entende isso. Vou botar aqui. Gente, mudo aqui na guia. Só um instantinho. Então, pessoal, olha só. Vamos agora para a súmula 654, que é de ICMS. A tabela de preços máximos ao consumidor, publicada pela ABC Pharma, adotada pelo fisco para a fixação da base de cálculo de ICMS na sistemática de substituição tributária, não se aplica aos medicamentos destinados exclusivamente para o uso de hospitais e clínicas. Primeira coisa que a gente tem que entender no mercado farmáco. Existe a farmácia, existe o hospital, né? E a gente tem o consumidor, assim, a pessoa física nessa relação. Então, ó, quando ele fala aqui que a tabela de preço máximo ao consumidor, adotada pelo fisco para a fixação do ICMS, que é o Imposto de Circulação, não se aplica aos medicamentos que vão ser usados nos hospitais e clínicas, porque tem uma diferença, né? Aquele medicamento que é usado dentro do hospital. Então, assim, se eles pagarem o mesmo preço, vai acabar saindo mais caro para o consumidor, né? Então, tem essa situação aí. Outra de ICMS, a 649. Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinado ao exterior. Isso é muito interessante porque imagine só que a gente está na Bahia, vamos botar Minas, para chegar via marítima, ela tem que atravessar Minas, Rio. Aí vamos pegar assim, Mato Grosso. Aí Mato Grosso tem que vir atravessando vários estados. Então, não incide ICMS quando você sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinado ao exterior. Então, na nota vai vir isento porque ela vai ser exportada. Bom, outro de imposto. E, no caso, o imposto de renda, a súmula 627. O contribuinte faz jus à concessão à manutenção da isenção do imposto de renda, não se ele exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença, nem da recidiva da enfermidade. Ou seja, aqui a gente está falando de um caso de doença. No caso
no qual a pessoa que está acometida da doença, ela quer a isenção. Então, quando você afirma que está com a doença cometida, você não necessariamente tem que demonstrar o tempo dos sintomas da doença, nem da recidiva enfermidade, ou seja, tem uma janela de tempo aí entre o sintoma e o acometimento e o tratamento e etc. Então, você não precisa, a pessoa que faz jus não é exigida a demonstração, não precisa. Tem outra coisa também sobre laudo que depois vocês vão ver. A súmula 626, que é de IPTU. Facilita demais, né, o site assim, Everton? Porque você já está tudo separadinho, então você não precisa nem. 626. A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no artigo 32 do CTN. Então vamos ver aqui o CTN, né? O imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definida na lei civil, localizado na zona urbana do município. Só para vocês verem aqui, ó, imposto, como era a regra do português antigamente, né? É o parágrafo primeiro. Para os efeitos desse imposto, entende-se como zona urbana definida em lei municipal, observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados pelo menos dois dos incisos seguintes, contribuídos ou mantidos pelo poder público. Então, assim, para ser considerado zona urbana, tem aqui 5 opções: tem escola, iluminação, esgoto, água encanada, meio-fio ou calçamento. Aí a súmula fala aqui: a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no artigo 32. Então, o que que ele fala? A primeira coisa, Everton e Luciana, dê uma lida para saber se essa súmula revoga ou se ela completa. Ó, vou ler de novo, ó. Para efeitos desse imposto, entende-se como zona urbana o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicado em pelo menos dois dos incisos seguintes: A, B, C, D e E. Aí a súmula fala: a incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no artigo 32. Então, o IPTU vai ser cobrado de qualquer maneira. Outra coisa aqui sobre IPTU é o 614. O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxa referente ao imóvel. Ou seja, quem aluga não é legítimo no polo ativo para discutir o imposto, nem para repetir em débito desses tributos. Isso aí deve cair uma questãozinha dessa, tá? Mais duas sobre imposto de renda. Artigo 598 e 590. É desnecessária a apresentação de laudo. Aqui acabei de falar. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficiente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Então, a súmula 598 elimina a obrigatoriedade de ter laudo médico para reconhecimento judicial. Então, desde que tenha outros meios de prova. Outra coisa do 590, constitui acréscimo patrimonial a atrair a incidência do imposto de renda em caso de liquidação de entidade de previdência privada, a quantia que couber a cada participante por rateio do patrimônio.
superior ao valor das respectivas contribuições das entidades em liquidação devidamente atualizadas e corrigidas. Então ele fala que o aumento do patrimônio constitui acréscimo patrimonial a atrair a incidência de imposto de renda no caso de venda de entidade de previdência privada. A quantia que couber a cada participante. Ou seja, se você recebe um valor por causa da liquidação da previdência, você vai pagar imposto. Bom, vamos pegar aqui esse do IPVA 585. A responsabilidade solidária do ex-proprietário, isso aqui eu já falei muito em sala de aula, inclusive esse ano, é de 2016 para 2017. A responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no artigo 134 do CTB não abrange o IPVA, incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua venda. Então, qual é a relação aqui? Eu tenho um carro, vendi para o Everton. Eu sou o ex-proprietário. A minha responsabilidade solidária com você não abrange o IPVA, tá? Deixa eu ver se tem mais algum. Então, sobre impostos, é isso. Sobre repetição de indébito aqui, ó. A legitimidade passiva em demandas que visam a restituição de contribuição de terceiro está vinculada à capacidade ativa. Assim, nas hipóteses em que as entidades terceiras são meras destinatárias das contribuições, não possuem elas legitimidades para figurar no polo passivo juntamente com a União. Por quê? Olha que interessante. Legitimidade ativa, passiva. Ativa vai ser sempre do Estado, passiva sempre o restante. Em demandas que visam a restituição de contribuição de terceiro. Então, um terceiro recolheu o imposto e essas entidades terceiras, que são meras destinatárias das contribuições, ou seja, elas recebem, né, o proveito da contribuição, porque são entidades, elas não têm legitimidade para figurar no polo passivo juntamente com a União. Elas são beneficiárias, ou seja, elas não são donas daquele benefício. Elas recebem um benefício, mas elas não vão ser polo ativo na demanda junto com a União. Deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui. 625. O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para ação de repetição de indébito. Essa daqui, pode botar um asterisco, porque ela é a base para ação de repetição de indébito, né? Junto com o 168, ó. O pedido administrativo de compensação. O que é o pedido administrativo de compensação? É um crédito que a pessoa tem. Ou de restituição. Não interrompe o prazo prescricional para ação de repetição de indébito, de que trata 168, nem o da execução de título contra a Fazenda Pública. Ok? Então, essa aí é muito importante para a nossa situação. Deixa eu ver se tem mais alguma. Bom, deixa eu virar a página para ver se tem alguma coisa mais de repetição. Porque aí ela já fica muito antiga. E aí não faz sentido a gente ficar. Só que a gente fez 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Por de renda. Repetição de débito. 5, 2, 3. A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para a cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic em ambas as hipóteses quando prevista na legislação local, vedada a sua acumulação com qualquer outros limites. Só está permitindo a taxa Selic a ser aplicada e apenas um parâmetro de correção. Deixa eu ver.
Vamos acrescentar, deixa eu ver de peça aqui. Imposto de renda. Ah, execução fiscal. 515. A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do juiz. É, isso aqui também é praticamente muito difícil de cair. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui. 451. Interessante, mas é muito antiga. É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. Da sede. Vai penhorar. Muito antiga. A súmula 430. Mas o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio-gerente. É, meio que tem que ter uma desconsideração de personalidade jurídica. Bom, eu acho que essas aqui a gente pode separar para o trampo, né? 5, 2, 3 de repetição, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. Eu vou colocar aqui no grupo. Eu acho que a gente vai. Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão com alguma dúvida? Tá tranquilo? Oi, melhorou? Alguma dúvida, Everton? Vamos ver. Confesso a você que eu ia deixar mais pra frente, mas vamos ver. E aí qualquer coisa a gente já ganha tempo aqui. Vamos ver. Se não tiver, eu vou ter que fazer a separação manual. E aí a gente demora um tempinho. Não, não, não. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Jurisprudência. Súmulas por assunto. Deixa eu ver. Hum, se. Deixa eu ver aqui. Se tem aqui. Tem um. Tem uma súmula aqui. Aqui tem uma súmula do GRAM aqui. Achei. Vamos ver. Então vamos lá. Página 31. Eu posso botar. Tem nenhum problema não. Não tenho nenhuma vaidade com relação a isso. Acho que é o ideal. Depois a gente constrói o da gente, né? Isso aí é. Só ver aqui. E-book. Botei no grupo também aí. Vamos lá. Vou de trás. Ah, aqui não vai ter. Vamos lá. Súmula 67 é inconstitucional. Vou botar aqui do STF. 67 é inconstitucional a cobrança do tributo que houver sido criado ou aumentado no mesmo exercício financeiro. Isso meio que é inconstitucional e por STF, né? Mas a gente tem isso que não é proibido, né? O princípio da anualidade e da noventena, né?
Então a gente já tem. O súmula 70. É inadmissível a interdição do estabelecimento como meio coercitivo para cobrança do tributo. Isso aqui é legal. Súmula 70. Você não pode interditar o local porque está devendo tributo. Mas aí tem aqui, ó, vide súmulas 323 e 547. Então eu vou botar aqui um asterisco para a gente ver daqui a pouco. 323, 547. Súmula. Tem aqui, 323, embaixo. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento. Então, é inadmissível a interdição, como também a apreensão de mercadoria. 547. A do. Basicamente não tá redundante. Súmula 503. A dúvida suscitada por particular sobre o direito de tributar manifestado por dois estados não configura litígio da competência originária do Supremo Tribunal. Isso aqui é mais constitucional. Competência. É constitucional a lei do município que reduz o imposto predial urbano sobre imóvel ocupado pela residência do proprietário, que não possua outro. Então, é permitido a lei do município reduzir o imposto predial urbano sobre o imóvel ocupado pela residência do proprietário, que não tem outro imóvel. Tranquilo. Deixa eu botar aqui. Já tem aqui, né? Então isso aí é. Súmula 52. Limitações ao poder de tributar. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150. Alô, estão me escutando? Desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Então, mesmo que seja o imóvel alugado, né, permanece a imunidade do IPTU para as entidades, tipo igreja, né? Súmula 73. A imunidade das autarquias, implicitamente contida no artigo 34 da Constituição, abrange tributos estaduais e municipais. Isso aqui é mais para o direito constitucional, né? Mas é imunidade, né? Então, direito tributário também entra. É mais uma marcação. Eu estou mais marcando, né? Tô mais pra gente ir mapeando, porque na hora da prova tem vadimeco que já tem isso, né? Mas tem vadimeco que não tanto. Eu vou para as mais antigas, porque essas muito novas, elas estão dentro das leis. Então, por exemplo, vamos aqui para 591. A imunidade ou isenção tributária do comprador não se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produto industrializado. Tranquilo. Se o comprador tiver imunidade, não significa que vai dar imunidade para quem vai produzir, né? Outra coisa sobre imunidade abrange os filmes e papéis fotográficos necessários à produção de jornais e periódicos, ou seja, o jornal vai imprimir o papel, mas os filmes e os papéis fotográficos que foram para fazer as reportagens também são imunes. Súmula 730, conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos previdenciários. Tranquilo. Deixa eu ver aqui, súmula 584, ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração. Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração. Bom, você faz o imposto de renda do ano anterior, mas a lei é aplicada no exercício financeiro em que está sendo apresentada, né? Súmula 585, não incide imposto de renda sobre a remessa de divisas para pagamento de serviços prestados no exterior por empresa que não opera no Brasil. Essa aqui tem uma discussão gigante. Acredito que a FGV não vai tocar.
Agora o 586. Incide imposto de renda sobre os juros remetidos para o exterior com base em contrato de mútuo. Até nisso, né? Você recebe os juros remetidos para o exterior, você tem que recolher. 587. Incide imposto de renda sobre o pagamento de serviços técnicos contratados no exterior e prestados no Brasil. Está dentro do território, tem que pagar imposto. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Aqui, súmula 435, pode ser uma de questão. Súmula 331. Ó, tudo sobre TCMD, ó. Muito legal. Ficou separadinho aqui, ficou bom, ó. Se você colocar, deixa eu ver aqui, ó. Súmula 112. Deixa eu ver aqui. 113, 331, 435, 590. Acho que isso é interessante a gente colocar. Porque aí quando a gente for fazer alguma questão, a gente vai nela. Eu acho aqui, Everton, que como aqui a gente tem. Eu vou dar uma lida nesse PDF aqui. Ela está separado por áreas. O que eu vou fazer? Quando a gente for fazer as questões, eu vou separá-las e vou colocar nas questões para a gente produzir, porque tem muita, entendeu? Então acho que vai ficar mais interessante para o aprendizado. Bom, a separação de súmulas do STJ, que eu acho que é o foco principal, porque cai muito, né? Porque o do STF é mais, ele tem mais áreas de abrangência, né? Federal, constitucional. E eu acho que a gente pode, num segundo momento, a gente trabalhar outras situações. Eu vou abrir aqui o nosso cronograma. Hoje era uma aula lightzinha, só para a gente fazer as súmulas, né? Amanhã a gente vai trabalhar repetição de indébito. Então, o que eu preciso que vocês leem, né? A gente tem que ler o artigo 165 do CTN. E aí, para a gente estudar, para a gente poder aprender a fazer repetição de indébito. E aí a gente já fez mandado de segurança. E aí eu vou amanhã focar na repetição de indébito. Vamos aqui abrir o 165, só para a gente aproveitar o tempo que tem de vídeo ainda. Pagamento indevido. O sujeito passivo tem o direito, independente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do 162. O que é o parágrafo 4º do 162? A perda ou destruição da estampilha ou erro do pagamento por essa modalidade não dão direito à restituição, salvo... Esquece. Pagamento é efetuado, não é o caso. Então, o sujeito passivo tem direito independente do prévio protesto, tem direito, independente de prévio protesto, à restituição. Então, o que é a nossa ação? Ela vai ser uma ação de restituição total ou parcial do tributo. E aí a gente tem todas essas situações aqui. Então, o que eu sugiro? Que na noite de hoje dê uma lida nesses 4 artigos aqui, certo? E que a gente comece a estudar e aí ir separando. Então, por exemplo, essas súmulas marquem no Vadimeco. E aí, para a gente ter mais
demandas para estudar e já ficar craque para amanhã, eu separei aqui umas questões de repetição de Indeb. Que aí vocês. Aí. Luciana tá no carro, Luciana? Lá no fundo eu tô escutando um pisca-alerta. Vou botar lá no grupo tal. É... Everton, coloquei aí a questão, ó. Vou colocar mais 4 para fazer. Mais 3, né, no caso. Não, tá tranquilo. As duas aqui são boas. E aí, porque como elas são grandes, fundamenta elas, tá? Fechou. O próximo turno, eu vou ficar à disposição, vou colocar lá no grupo. Eu vou ficar à disposição para vocês tirarem dúvidas, para a gente poder fazer um particular. Então, caso vocês queiram falar comigo, próximo horário a gente vai tirando as dúvidas individuais que as pessoas têm um pouco de vergonha de perguntar, tá? E aí fica mais fácil. Fechou? Gente, hoje é light, tranquilo. Lu, depois marca um horário comigo, tá? Pra gente conversar, pra gente ver. O Everton tá mais adiantado. E aí eu quero conversar contigo. Se você quiser, pelo visto você não pode falar, né? Só escrever. Me fala no WhatsApp um horário que você quiser falar comigo amanhã, tá? Que aí eu te ligo e a gente já trocou a ideia. Pode ser? Vou até parar a gravação aqui.